Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Voz Batista Brasil. Nesse momento eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o processo de eleição na Convenção Batista de Pernambuco. Porque nós estamos vivendo uma situação que ela não é comum, né? O fato de haver campanhas antes, eu já tinha presenciado em diversos lugares, em Alagoas, na Bahia e aqui mesmo em Pernambuco, e na Convenção Batista Brasileira, as articulações que são feitas nos bastidores, umas mais públicas, outras mais discretas, mas sempre as campanhas são feitas em favor de um ou de outro. Eu até acho que isso deveria ser legalizado. Deveria haver uma regularização do processo de campanha para que as pessoas pudessem fazer realmente campanha. Isso seria menos danoso do que alguns acreditarem que não existe campanha, alguns serem manipulados pela mistificação, enfim. Mas nós temos campanhas. E esse ano, na Convenção Batista de Pernambuco, nós estamos vivendo algo semelhante ao que aconteceu na eleição de 2019, na Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco, em 2019, em Caruaru, um fato, mais de um fato comum, não é? Em 2019, houve uma tentativa de reforma do Estatuto para que o presidente pudesse ser reeleito. E isso não funcionou naquela ocasião, e agora nós estamos vivendo a mesma experiência, uma tentativa de reforma do Estatuto para possibilitar a reeleição do atual presidente. É casuístico, eu acho triste, eu acho um prejuízo para a denominação de tempo, de energia, você fazer uma reforma do Estatuto casuística. O Estatuto precisa ser reformado. Nós temos muitas coisas. Eu fiz uma proposta objetiva por escrito. Você pode assistir aqui nesse canal diversos vídeos falando sobre cada ponto importante de reforma que precisa ser feita. Porém, o olhar do presidente e dos demais interessados é tão focado na sua própria reeleição que vai sacrificar talvez mais um tempo de uma reforma necessária por lutar apenas pela reforma que dá a ele a condição de concorrer. Ele não é o primeiro, não será o último a tentar fazer isso, e nós só vamos saber porque o povo vai decidir, e se democraticamente a maioria entender que deve. Eu, pessoalmente, não sou contra a reeleição, acho desnecessário, acho que se nós tivermos um bom sistema estruturado de atribuições, definições de atribuições e tudo mais, o mandato do presidente de 2 anos é mais do que suficiente, tá? Porque não seria ele a definir uma política para 2 anos, mas seria o sistema que produziria. Mas também não sou de todo o contrário. Nesse momento, sou contrário ao casuísmo, ou seja, você fazer uma reforma já pensando em si. Então, acho que isso é errado. Se a convenção decidir reformar esse ponto, ela deveria colocar a condição transitória de que isso valeria a partir do outro mandato. Eu penso dessa maneira. Mas, enfim, nós temos aí um fato e nós estamos nesse período de campanha e nós temos aí as articulações que estão acontecendo. E é importante que os batistas saibam que isso está acontecendo, tá? Então, nesse vídeo, eu não vou trazer qualificações técnicas. Eu já fiz um trabalho a respeito disso, com base na experiência de ter ocupado em 3 estados diferentes, a participado da diretoria, incluindo como presidente da convenção e tendo trabalhado na parte executiva também. Então, tem um trabalho daquilo que seria, que eu chamo de técnico, não é? O que trabalharia mais o aspecto da burocracia, que seria a administração operacional, da tecnocracia, que definiria mais, de uma maneira mais ampla, as estratégias do ponto de vista técnico, e o aspecto da política, que é, na minha opinião, o aspecto que deve prevalecer é o aspecto da política, realmente. O problema é abandonar a tecnocracia e a burocracia. Então, isso eu acho que causa prejuízo ao sistema. Então, nesse vídeo eu quero trabalhar mais o aspecto da política, porque ele traz alguns elementos que eu vou usar para mim, tá? Você certamente vai definir os seus critérios. Quais são os seus critérios para votar na próxima eleição, no dia
17 ou dia 18 de maio, no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Eu separei 5 pontos. Primeiro ponto, eu vou votar em pessoas que respeitem as pessoas. Então, o primeiro critério para mim é se o candidato ele tem uma história de respeito às pessoas. Nós precisamos de gente que respeite o ser humano, que respeite o funcionário da secretaria, que respeite os pastores das igrejas, que respeite os seus colegas de ministério. Ou seja, esse respeito ele deve se manifestar, por exemplo, através de uma relação de lealdade. Lealdade significa que você não vai concordar com tudo que a pessoa diz, mas você não vai puxar o tapete da pessoa. Você vai sempre procurar tratar essa pessoa com respeito, com transparência, com sinceridade, não é? A lealdade ela é um sinal de sinceridade, é você realmente não criar uma máscara, não criar uma aparência de que você é uma coisa numa posição e quando você chega na posição você trata de outra maneira. Você muda o modo de ser e muda a sua maneira de se relacionar com as pessoas em função do poder que você tem. Eu acredito que pessoas reais, pessoas sinceras, que a gente conheça um pouco do histórico e que saiba que essa pessoa é minimamente crível, não é? Uma pessoa que você sabe que você pode acreditar nela. Nós estamos vivendo uma crise de credibilidade. Essa diretoria que está saindo, para mim, ela não respondeu à credibilidade, ela não é crível. Quando eu falo essa diretoria, eu não estou falando nominalmente, o presidente, o vice, o primeiro secretário, cada um deles, porque eu estou falando como diretoria, como decisões. Se as decisões foram tomadas pelo presidente ou pelo vice-presidente e a diretoria silenciou, ela por omissão, ela é conivente, ela é corresponsável. Tá? Mas essa questão de respeitar pessoas, nós não podemos trabalhar com uma liderança que não tem respeito às pessoas. Nós temos que prestar atenção nesse ponto. Segundo aspecto, é o aspecto do respeito aos princípios batistas. É preciso que quem foi eleito, a gente saiba que essa pessoa conhece aquela meia dúzia de princípios batistas. E dentre eles, 2 são essenciais. Que ela respeite, primeiro, a autonomia da igreja local. A convenção não foi criada para controlar a igreja local. Ela foi criada para abençoar o trabalho cooperativo das igrejas locais. Ela está a serviço das igrejas locais. Então, uma diretoria que não respeita a autonomia de uma igreja local, essa diretoria não merece meu voto. Esse candidato não merece meu voto. Um candidato que não respeita a liberdade de consciência, um candidato que cria todas as condições para que o seu modo de pensar prevaleça e cria toda a oposição para que quem pensa diferente seja banido da denominação, esse candidato não merece respeito, porque ele não respeita os princípios batistas. Então, o segundo é o respeito aos princípios, especialmente o da liberdade, da autonomia da igreja local e a liberdade de consciência de cada pessoa. Isso é o segundo respeito. Respeito às pessoas, respeito aos princípios batistas, respeito à missão da empresa. A Convenção Batista de Pernambuco, ela é uma empresa para-eclesiástica. Ela não é uma igreja, ela é uma empresa, ela tem um CNPJ, ela tem uma contabilidade, ela tem uma administração financeira, ela tem em caixa hoje milhões de reais para serem administrados, e patrimônios e programas. Então, é preciso que quem foi eleito saiba que, por exemplo, hoje diz assim, a missão da Convenção Batista de Pernambuco definida foi expandir o reino de Deus, planejando e viabilizando ações conjuntas das igrejas batistas de Pernambuco. Então, o primeiro aspecto é expandir o reino de Deus. Eu gosto mais da expressão expandir o reinado de Deus, não é? E é o reinado de Deus como se manifestou em Jesus Cristo. E essa expansão, ela é legítima para a nossa fé. O problema é que nós não estamos expandindo o reino de Deus, estamos expandindo uma religião, e uma religião que hoje está dominada por uma ideologia política, por uma atitude de vassalos, não de Jesus Cristo, mas vassalos de uma ideologia política, de uma convenção internacional, enfim. Então, nós temos que respeitar isso. Nós não somos um braço de um partido político, nós não somos um braço de uma ideologia política. Nós temos que respeitar a missão da empresa, da instituição Convenção Batista de Pernambuco.
Quarto, respeitar estatuto e regimento interno. Estatuto e regimento interno não é um documento burocrático, apenas um documento técnico, jurídico para se ter um CNPJ, não. Antes de tudo, um estatuto e um regimento interno é um pacto político, porque o estatuto e o regimento definem os poderes de quem vai atuar na instituição. E esses poderes são definidos pelas atribuições. Então, um presidente que não respeita um estatuto, ele não respeita as atribuições dos seus colegas, das suas colegas, dos membros das igrejas que atuam em cargo, ele não respeita, porque ele é autocrático, ele é centralizador, ele não entende que o sistema batista é democrático e que o estatuto define atribuições. E que, portanto, eu tenho que conhecer quais são as minhas e respeitar as que são dos outros. E, sobretudo, respeitar esse estatuto. Porque eu confesso que eu nunca tinha trabalhado tão perto de uma diretoria que desrespeita tão profundamente o estatuto e o regimento de uma instituição. Então, uma diretoria que não respeita o Estatuto da Convenção, que não respeita o Estatuto do Colégio Americano Batista, não é? E essa diretoria, essa pessoa não pode ficar numa diretoria. Essa pessoa deve ser, inclusive, o povo batista deve ser alertado. Quando uma pessoa dessa for convidada para ir para um pastorado, dizer assim: olha, você vai convidar uma pessoa que ela não respeita o estatuto, ela não respeitou o estatuto da convenção, o regimento interno da convenção, ela não vai respeitar o estatuto da sua igreja, ela não tratou com respeito o ser humano, ela não vai tratar com respeito os membros da igreja. Isso precisa ser colocado. Então, para mim, um critério é respeitar a missão da convenção. O quarto critério é respeitar o estatuto e o regimento interno da convenção. E, por último, respeitar as decisões da Assembleia. Seja a Assembleia do Conselho, seja a Assembleia da Convenção. Não é possível nós termos, depois da experiência que nós estamos vivendo, você chegar na convenção e eleger uma pessoa que não respeita as decisões, errar de novo, errar de novo. Observe, o Conselho tinha um protocolo para trabalhar de maneira mais racionalizada a contratação, a manutenção e o encerramento de convênios missionários. A diretoria jogou na lata de lixo. Ela sequer refletiu com o conselho. Ela simplesmente jogou na lata de lixo. Mas foi uma decisão do conselho, não foi de um secretário. Foi um conselho que debateu em torno de um assunto. Ela não respeitou. Assim como não respeitou a decisão da convenção, que determinou que quando se vendesse o Colégio Americano Batista, fosse criada uma comissão que, juntamente com o Conselho Fiscal da Convenção e com o Comitê de Administração, iriam gerenciar como seria usado esse dinheiro. Mas essa diretoria não fez isso. O presidente da convenção, Paulo Eudes, o vice-presidente, secretário-geral interino e regular, Lincoln Araújo, o pastor Alberto Freitas, diretor interino do colégio, e o diácono José Augusto, presidente do Conselho Deliberativo, eles decidiram que eles queriam pensar onde gastar o dinheiro, eles decidiram que eles iam definir quem seria contratado e que material seria comprado, e eles decidiram que eles iriam fiscalizar como esse dinheiro foi aplicado. Então, eles romperam com o Estatuto do Colégio Americano Batista e romperam com a decisão da Assembleia da Convenção Batista. Eu não acredito que o povo batista não vai prestar atenção nisso na eleição. É preciso que quem for ser eleito seja indagado, inclusive se for possível, que nós não temos esse sistema. As pessoas ficam fazendo política pelos bastidores. Bom seria que a gente pudesse ter clareza de quem são os candidatos para a gente perguntar para eles: vem cá, você respeita as pessoas? Eu conheço uma história sua de desrespeito. Você vai repetir isso na presidência da convenção? Você conhece os princípios batistas? Aquele que está lá na página da Convenção Batista de Pernambuco na internet? Você demonstra respeito a esses princípios? O que você pensa da autonomia da igreja local e da liberdade de pensamento das pessoas? Você conhece a missão da Convenção Batista de Pernambuco, que também está lá na internet, na página? Você respeita essa missão?
Você conhece o estatuto e o regimento interno? Você sabe quais são as suas atribuições e quais não são as suas atribuições? E você vai respeitar o que o estatuto diz? Você está disposto a respeitar o que uma Assembleia decidir, Assembleia do Conselho, Assembleia da Convenção? Ou você vai querer descer goela abaixo? Né? Chegando na reunião do conselho, não levando o relatório para os conselheiros poderem ter em mãos, porque começou assim na demissão do secretário-geral, que eu pensava que era uma exceção, e vai terminando o mandato sem que o conselho tivesse discutido o relatório que vai à próxima Assembleia. Então, é preciso que nós tenhamos isso em mente. Nós não podemos querer descer goela abaixo aquilo que nós queremos, como, por exemplo, do Estatuto da Convenção. Você tem uma oportunidade de reformar e fazer uma boa reforma e atualizar o funcionamento da convenção para melhor, e você desperdiça isso porque você quer uma reeleição, então você coloca em pauta algumas mudanças que são praticamente insignificantes para dizer que está sendo reformado o estatuto, mas na verdade apenas quer fazer a reeleição. Então, eu gostaria de deixar aqui, esses são os critérios que eu vou adotar, e eu gostaria que você pensasse nesses critérios. Se você não concorda, coloque aí o seu comentário, fazendo a sua discordância, mas por amor à obra de Deus, por amor àquilo que é do reino de Deus, que se pretende fazer através de uma convenção batista, eu gostaria de fazer um apelo, que você refletisse sobre essa mudança de diretoria, sobre essa reforma de estatuto, e que você fosse criterioso, fosse muito criterioso na hora de você dar o seu voto na próxima Assembleia da Convenção, tá bom? Se você concordou, maravilha. Se você não concordou, ótimo, você pode colocar o seu comentário, mas não deixe de curtir o canal, não deixe de deixar o seu comentário. Se puder, compartilhe também, porque o objetivo é abrir espaço para uma reflexão que seja saudável para o bem da caminhada. E é claro que quando você faz colocações citando fatos objetivos, quando eu faço porque eu tenho como provar aquilo que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo de algo que não é conhecido. Eu estou dizendo daquilo que é fato, daquilo que eu posso comprovar, daquilo que eu posso mostrar que precisa ser modificado. E essa Assembleia é uma oportunidade tanto de eleger uma nova diretoria de boa qualidade, quanto fazer uma boa reforma no Estatuto da Convenção e do Colégio Americano Batista. Forte abraço, até o próximo.